Galera, é o seguinte, eu não sei vocês, mas se tem uma sensação que eu adoro quando eu tô vendo filmes e séries, é a de reconhecer uma referência, pegar uma referência, sabe que nem aquele meme do Leonardo DiCaprio apontando pra televisão? Porque tem um certo prazer nisso, né? Você sente como se tivesse pegado uma piada interna, como se você estivesse fazendo parte de um grupo seleto de pessoas que têm acesso àquele conhecimento. E foi pensando nisso que hoje eu decidi compartilhar com vocês uma lista de 5 referências que eu amo ver em filmes. Mas vejam bem, eu não tô falando daquelas referências mais óbvias, tipo cenas que parodiam momentos famosos do cinema ou coisa parecida. Não, as referências que eu vou trazer hoje são bem mais sutis, daquelas que realmente passam despercebidas pela maior parte do público. E elas também têm um equilíbrio muito particular, que é, elas não se repetem tanto a ponto de virarem um clichê, mas elas se repetem sim o suficiente para criar uma linhagem de filmes unidos por uma mesma referência. Tá, eu sei, essa explicação tá começando a ficar meio nebulosa, então pra vocês entenderem logo do que eu tô falando, vamos pra minha lista de 5 referências mega específicas que eu amo ver em filmes e séries. Começando aqui pelo que eu vou chamar de plano persona. E sim, esse nome vem do clássico Persona, do Ingmar Bergman, o cineasta sueco que se tornou uma lenda do cinema. Pois bem, acontece que em Persona, o Bergman fez uma composição de quadro muito peculiar. Essa aqui, na qual uma das personagens está de perfil e a outra está de frente para a câmera. E mais do que isso, a gente vê os rostos sobrepostos. É algo que aparece mais de uma vez no filme, inclusive, com algumas variações em cima dessa ideia. E como Persona se tornou um dos títulos mais aclamados da história do cinema, muita gente começou a associar essa composição específica ao filme do Bergman. E aí, com o passar do tempo, mais e mais títulos começaram a usar esse plano Persona. Às vezes a ideia é fazer uma paródia do Bergman mesmo, como a gente vê nessa cena de 500 Dias com Ela, ou então, acredite se quiser, em Animaniacs, no episódio 19 da primeira temporada, que fez referência a diferentes obras do Bergman, e por isso eles usaram essa composição específica. Já outras obras parecem trazer esse tipo de plano para dialogar com as temáticas de Persona. Por exemplo, no filme do Bergman, um dos elementos mais fortes da narrativa é a tensão erótica que existe entre as duas protagonistas. Então, alguns títulos parecem recriar esse plano para evocar a mesma sensação homoerótica, como a gente vê em Cidade dos Sonhos, A Criada e em Retrato de uma Jovem em Chamas. Mas não é só essa tensão sexual que dita a relação das protagonistas de Persona. Porque quanto mais essa história avança, mais a gente percebe que a relação entre as duas mulheres é uma de proximidade e perigo. Quanto mais íntimas elas ficam, mais as identidades delas se confundem para criar um senso de desorientação e de horror. E eu acho que alguns títulos usam o plano Persona para trazer essa mesma ideia. Afinal, os rostos sobrepostos podem simbolizar muito bem o conceito de identidades se fundindo e simbolizar a intimidade. Mas, ao mesmo tempo, o fato de cada rosto olhar para uma direção diferente traz instabilidade para a imagem, um desequilíbrio poderoso para simbolizar a ideia de perigo. Agora, por mais que Persona tenha sido o filme que popularizou esse tipo de composição de quadro, a verdade é que ele não foi o primeiro filme a usar esse plano, porque a gente encontra ele em vários títulos mais antigos que Persona. 11 anos antes, por exemplo, a grande cineasta francesa Agnès Varda filmou essa imagem aqui no filme dela La Pointe Courte. E o próprio Bergman já tinha trabalhado essa composição em filmes que ele tinha feito antes de Persona, como em O Silêncio, de 1963, e em Sede de Paixões, de 1949, um dos exemplos mais antigos dessa composição específica. Então não é à toa que eu adoro quando aparece pra mim um plano Persona. Essa é uma das composições de quadro mais singulares da história do cinema, que cria um misto de emoções conflitantes na gente, ao mesmo tempo que homenageia um dos maiores diretores da história. E olha que isso continua sendo usado até hoje, aparecendo de vez em quando em lugares muito inesperados. O exemplo mais aleatório que eu esbarrei recentemente esse ano foi a série de Tokusatsu Osama Sentai King Oger. Imagina a minha surpresa quando eu tava vendo essa série de um esquadrão colorido que usa robôs gigantes temáticos de insetos, e aí do nada eles metem um plano Persona. É mais uma prova de que a influência do Bergman realmente se estende para todos os cantos da arte cinematográfica. Du ville bli mor. O próximo item da lista é algo que eu apelidei carinhosamente de viradinha de cabeça psicopata. E se você é fã de filmes slasher, você com certeza já viu isso, mesmo que não tenha processado racionalmente. Tudo começou com Halloween, do John Carpenter. Em um dos ataques do Michael Myers, ele prega uma vítima na parede com uma facada poderosa.
E aí ele faz algo muito esquisito. Ele para, olha pro cadáver e começa a dar umas viradinhas pros lados com a cabeça. Mas por quê? Em entrevistas, o Carpenter disse que a ideia por trás desse gesto era dar a impressão de que o Michael estava admirando a obra macabra dele, como se fosse um garoto vendo aquelas coleções de borboletas que ficam penduradas na parede. E foi uma ótima sacada, porque por mais que seja um detalhe pequeno, a viradinha de cabeça realmente faz o Michael ficar ainda mais perturbador. Aí, quando vieram os outros filmes da franquia, a gente viu o assassino repetir essa viradinha de cabeça mais um monte de vezes. E sim, isso aparece até mesmo na trilogia mais recente de Halloween. E a prova de que a viradinha de cabeça é fantástica tá no fato de que outros slashers depois se inspiraram em Halloween e começaram a incorporar esse gesto também. Por exemplo, você vê o Jason fazendo isso em diferentes filmes de Sexta-feira 13. Já na comédia de terror recente Freaky, o assassino também prega uma vítima na parede e faz a viradinha. Nos filmes mais recentes da franquia Pânico, o Ghostface também entra na onda do Michael Myers de torcer o pescoço. E a gente continua vendo os assassinos de slashers bem recentes fazendo a viradinha de cabeça psicopata. Só para citar dois exemplos deste ano, a gente vê ela em The Blackening e em They Slash Them. E se todos esses filmes trazem a viradinha de cabeça psicopata, não é só para fazer homenagem a Halloween. É porque eles também sabem que esse gesto tem um efeito psicológico no público. Esse gesto cria um conflito na gente porque ele remete sim à inocência de uma criança ou a um cachorrinho virando a cabeça meio confuso, mas ao mesmo tempo isso está inserido num momento horrendo de violência. Então fica a impressão de que para esses assassinos a morte dos outros é quase uma diversão, algo leve e até mesmo admirável. Mas para as vítimas deles só existe perigo mesmo. E por isso esses assassinos mascarados acabam parecendo ainda mais monstruosos. Então a próxima vez que você vê a viradinha de cabeça psicopata em um filme de terror, você já vai saber de onde ela veio e por que ela é tão inquietante. Agora eu quero falar de uma referência muito específica que os fãs de animes vão provavelmente reconhecer, que é a derrapada de Akira. Em 1988 estreou esse longa-metragem animado do Katsuhiro Otomo que se tornou extremamente influente. Akira. O filme é cheio de cenas marcantes, mas poucas são tão relembradas quanto um pedacinho da cena de abertura. Aqui a gente vê o Kaneda e a gangue dele de motoqueiros enfrentando outra gangue. E é aí que a gente vê o Kaneda dar uma derrapada incrivelmente estilosa. Tem muitos fatores que fazem esse trecho ser tão impressionante de se ver. Para começo de conversa, tem a composição do quadro com esse ângulo de câmera levemente virado para baixo enquanto o Kaneda se afasta da gente. E aí, ao mesmo tempo em que a imagem tem um equilíbrio visual, ela é tomada por um senso de dinamismo muito grande. Fora isso, tem o quão detalhada é a animação dessa parte, que usa uma taxa mais alta de ilustrações por segundo para deixar o movimento mais fluido. E para completar, tem o design inesquecível e marcante, com esse vermelho forte do figurino e da moto do Kaneda. Foi assim que a derrapada de Akira se tornou uma das imagens mais celebradas da animação. Por isso mesmo, nas 3 décadas seguintes, várias produções do mundo inteiro começaram a incluir homenagens à derrapada de Akira, usando o mesmo enquadramento e a mesma movimentação, como mostra essa compilação feita pelo canal Bad Splayer. Isso acabou acontecendo em tantos desenhos animados que hoje a derrapada de Akira é praticamente uma piada interna dessa indústria. E toda vez que eu vejo isso numa animação só falta eu começar a aplaudir, porque eu acho isso lindo de se ver. Mas eu ainda sentia falta de ver a derrapada de Akira ser usada em uma produção live action, com atores em carne e osso. E isso finalmente aconteceu no ano passado, com a estreia de Não, Não Olhe, do Jordan Peele. Porque em determinado ponto do filme a gente vê uma das protagonistas fazer isso aqui. E eu acho isso muito especial porque mostra como o Jordan Peele usa influências que as pessoas não esperariam necessariamente ver em um filme de terror americano, como uma referência de anime. Sem contar que isso demonstra como a influência de Akira se estendeu para além do mundo da animação. Quem diria que um legado tão rico poderia surgir a partir de uma manobra de moto? A próxima referência que eu vou trazer pode parecer meio batida porque ela é sim bem famosa entre aficionados por cultura pop. Mas eu prometo que eu vou trazer uma novidade bem recente sobre essa referência que você talvez ainda não tenha ouvido, mesmo que você conheça essa referência. Eu tô falando de um dos sons mais famosos do cinema, que é o infame Grito de Wilhelm. Talvez você não reconheça de nome, mas você com certeza já ouviu. É esse grito aqui.
Essa é uma verdadeira piada interna dos departamentos de sons de filmes de Hollywood, porque ele está sendo usado há décadas em centenas de filmes. Mas de onde veio o grito de Wilhelm e por que ele tem esse nome? A primeira aparição dele foi no filme de 1951 chamado Tambores Distantes. Depois que terminaram de filmar o longa, o estúdio contratou atores para gravar sons adicionais a serem usados na pós-produção. E um desses atores era um cara chamado Sheb Wooley, que foi contratado para gravar o grito de um personagem que é atacado por um crocodilo. E depois de algumas tentativas, ele urrou de um jeito que entrou para a história do cinema. Mas o mais curioso é que esse personagem atacado pelo crocodilo não se chamava Wilhelm. E, como a gente já viu, esse também não era o nome do ator que gritou. Sendo assim, por que deram o nome de grito de Wilhelm? É porque anos depois, na década de 70, um grupo de designers de som da Universidade da Califórnia do Sul reparou que esse grito aparecia em vários filmes mais antigos. Mas o filme que fez eles perceberem isso não foi Tambores Distantes, mas sim um que saiu 2 anos depois, chamado Investida de Bárbaros. Nele tem uma cena em que um personagem chamado Wilhelm leva uma flechada, e aí ele dá o famoso grito. E como foi o Wilhelm que apresentou esse efeito sonoro para esses designers de som, eles decidiram batizar de grito de Wilhelm, por mais que ele não tenha sido o primeiro a usar esse efeito. E a partir daí o grito de Wilhelm começou a ser usado ainda mais, como se fosse um meme mesmo, uma piada interna dos departamentos de sons dos estúdios de Hollywood. E aí, depois de aparecer em centenas de filmes, a fama do grito de Wilhelm ficou ainda maior e passou a ser conhecida também pelos fãs de cultura pop. E eu sei que hoje muita gente nem gosta tanto assim do grito de Wilhelm, porque ele ficou tão famoso e reconhecível que muita gente considera que ele passou a ser uma distração e não um efeito sonoro discreto. Mas eu não penso assim, particularmente eu adoro reconhecer o grito de Wilhelm porque ele continua saindo em várias produções de hoje e toda vez que eu escuto eu dou uma risada e penso, massa, legal. Tá, Max? Mas qual é a tal novidade que você prometeu sobre o grito de Wilhelm? Bom, como eu comentei agora há pouco, o grito de Wilhelm foi originado numa sessão de estúdio com o ator Sheb Wooley. Só que durante décadas a gravação original dessa sessão de estúdio estava perdida. Mas isso mudou este ano, em abril de 2023. Porque um pesquisador da mesma Universidade da Califórnia do Sul encontrou uma cópia dessa gravação. Então, pela primeira vez em décadas, a gente consegue ouvir as outras tentativas anteriores de grito que o Sheb Wooley fez antes dele finalmente urrar o som que fez ele entrar para a história do cinema. Dá só uma conferida. The first one you did up here was much better. No, not an owl, a real scream of pain. Tá vendo que legal? Já se passaram 70 anos e, mesmo assim, o grito de Wilhelm continua encontrando jeitos novos de surpreender a gente. E para fechar essa lista, eu trago agora uma referência que aparece em várias trilhas sonoras de filmes e séries. É uma sequência de 4 notas específicas. Essa aqui, ó, escuta. Isso vem diretamente de um canto gregoriano do século XIII chamado Dies Irae. E o Dies Irae era usado em uma situação bem específica, em funerais. Aí os séculos foram passando e alguns compositores de música erudita da Europa começaram a incorporar essas 4 notas como uma referência em suas obras que falavam sobre morte ou que contavam histórias sombrias. Afinal, essas 4 notas do Dies Irae realmente trazem essa sensação de angústia que vem com uma ameaça se aproximando, uma ideia de perigo. Aí mais tempo passou e depois surgiu a arte do cinema e da trilha sonora. E filmes também começaram a incorporar o Dies Irae nas suas trilhas sonoras para trazer essa sensação de horror ou de perigo. E como o Dies Irae casou muito bem com os filmes, ele passou a ser utilizado cada vez mais e aí surgiu em centenas de obras ao longo do último século. Você com certeza já viu algum filme que usa o Dies Irae. Sério, depois que eu descobri essa referência que aparece em um monte de filmes que eu já vi, eu nunca mais consegui desouvir
o Dies Irae. Até porque, como eu também estudei música durante muito tempo, meu ouvido acabou ficando treinado para reconhecer certos padrões musicais. E por isso mesmo, de vez em quando, eu sou pego de surpresa assistindo alguma coisa e do nada reconhecendo o Dies Irae. Por exemplo, em um Halloween recente eu tava revendo Convenção das Bruxas, e aí tem uma cena que o garotinho chega na sala de convenção, e aí eu levei um susto porque eu reconheci na hora as 4 notas. Mas não vai achando que o Dies Irae só aparece em títulos mais antigos, porque obras muito recentes continuam trazendo essa referência. Por exemplo, ela tá lá na série Round 6. Ele também aparece no tema de abertura da aclamada série da HBO White Lotus. E até no primeiro episódio de Wandinha da Netflix dá pra ouvir um Dies Irae. Presta bem atenção no sino que toca no fundo dessa cena. Então dá pra ver que Dies Irae continua sendo utilizado em obras que giram em torno da ideia de perigo, morte, algo sombrio, né? Seja de forma um pouco mais séria ou de forma um pouco mais leve. E é fascinante ver como os compositores dão umas variadas nas 4 notas do Dies Irae, mas sempre mantendo a assinatura sonora, né? A gente reconhece que é o Dies Irae. Só que, ao mesmo tempo, ela surge com uma cara meio nova, e aí essa referência de séculos atrás continua parecendo sempre instigante. E continua sendo até hoje também muito inquietante. Definitivamente, essa referência musical é um dos poucos sons alarmantes que eu fico feliz de ouvir toda vez. Tá vendo? Eu disse que essa lista era com referências muito específicas, não é? E quando eu penso no porquê de eu amar essas referências, não é só porque eu reconheci algo que os outros não reconheceram. Claro, isso é sim parte da graça, mas também tem o fato de que essas referências constantes, que vão sendo reutilizadas e reinterpretadas, mostram como filmes e séries estão num constante diálogo. Vendo essas referências tão específicas atravessarem as décadas, a gente percebe o que encanta a mente dos artistas das gerações seguintes e como eles vão dando continuidade a esse legado cinematográfico. E isso tudo é bonito demais de se ver. Mas agora eu quero ouvir de vocês. Vocês conheciam essas referências super específicas? E tem outras que vocês adoram e que não entraram na minha lista? Escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E galera, lembrando que se vocês querem ajudar a manter o nosso canal no ar, vocês podem entrando na nossa comunidade de apoiadores do Entreplanos. E aí você vai ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos que eu preparo para esse pessoal. Tem recomendação de filme e série toda semana no inbox do seu e-mail, tem grupo fechado, tem lives exclusivas para a gente trocar uma ideia ao vivo e tem também o nosso Cineclube Entreplanos para a gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para fazer parte dessa comunidade e ter acesso a isso tudo, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.